Canalha, só copiou. Ajeita aí, mano, se estiver torto. Não, acho que tá bom. Sobrando? Não tem. Sobrando? Não. Pega esse então, já tudo micro-ondas. E essa impressora aí ela só funciona quando o computador da menina tá ligado. E é pior, se é o seu japonês. Não, ela funciona agora. É só ligar o computador da Bruna que ela vira uma potência. É? Fez alguma coisa aí, que ligando o computador da Bruna, ela funciona. Ah, o Pedro Rosa começou um vídeo junto com a gente. Boa noite, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos esperar mais um pouquinho pra gente dar início à nossa live, tá bom? Eu apaguei, acho que ficou bom essa apagação ali. Apaga. Ficou melhor. Acende. Deixa assim. Entendi. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar com a Fabiana. Ia ser no canal dela, por isso eu peço desculpa nas informações cruzadas ali, mas no 45 do segundo tempo resolvemos abrir pelo nosso e nós vamos convidar. Então daqui a pouco ela vai aparecer, a gente vamos conversar um pouquinho, ela vai se apresentar, vou deixar ela se apresentar, tá? Eu particularmente acompanho o trabalho dela há algum tempo. Então daqui a pouco aí ela se apresenta. Eu prefiro que seja assim. O áudio tá muito baixo. O áudio tá fora do vídeo. Costa, obrigado. Vê se melhorou. Melhorou, galerinha? O áudio? Dá um joinha pra mim. Se melhorou, senão a gente encerra e abre uma nova. Tá na internet daqui ou no seu? Tá no 4G. Tá ok? Beleza! Ó, a Fabiana já solicitou aqui, eu vou deixar ela... Ah, então beleza. Costa, eu acho que é o seu então, porque o resto da galera tá dizendo que o áudio tá legal. Olha lá, eu acho que é o seu, irmão. Abre de novo aí, acho que o áudio é o teu que tá dando algum tipo de problema, beleza? O resto da pessoal tá falando que tá tudo ok. Pessoal, então ó, hoje a live nós vamos receber uma convidada, tá? Então eu sei que toda vez que a gente abre uma live chove um monte de pergunta sobre várias situações específicas. Então eu vou pedir a gentileza, né, de primeiramente a gente... eu comecei, já vem opções binárias, Forex, Day Trade. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos receber a nossa convidada primeiro. Aí a gente vai conversando e vocês vão mandando a pergunta de vocês, nós vamos respondendo na medida do possível, ok? Eu vou receber aqui a nossa convidada. Pessoal, enquanto a Fabiana está entrando, vamos encaminhar essa live. Olá, Fabiane, tudo bem, querida? Tudo bem? Como está? Um prazer falar contigo. Prazer é todo meu, Luiz. Muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar com vocês aqui. Feliz que deu certo. Não, eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, que bom te vê-la bem. Eu estou ainda me recuperando. Posso dizer que eu estou praticamente recuperada da Covid. Não foi fácil, como eu achei que seria quando eu recebi o diagnóstico. Mas, como você pode ver pela minha voz, pelo meu semblante, eu estou mais animada. Só esperando voltar o olfato e o paladar, para voltar a tomar meu vinho com prazer. Porque agora eu fico esperando, né, voltar, mas tá tudo bem. Então você me avise, me diga qual é o seu vinho favorito, que eu faço questão de pagar o primeiro, de mandar de presente, para que você possa degustar a sua vitória. Muito agradecida. Eu vou te falar, eu te cobro depois, porque eu sou fã de vinho mesmo, hein? Não, pode me cobrar. O meu sócio deu uma olhada assim, cara,
ela toma o vinho mais caro que tem, mas... Pô, você acabou de quebrar a empresa. mas Não é verdade, não. Não é verdade, não. Eu acho assim, depois a gente até pode falar de vinho qualquer hora, mas vinho bom que a gente gosta de tomar. E eu sou bem democrática, eu gosto de vinho numa faixa de preço que é bem acessível e... eu adoro, né? Um universo à parte pra gente falar. Não, só diz pra nós que a gente vai te presentear. É um presente que eu faço questão. Não, é qualquer vinho tinto, eu só não gosto de Cabernet e Carmener. Qualquer outra uva tinto, você pode escolher o que você gostar mais para eu provar e depois te dizer o que eu acho. Sabe que nosso escritório é um escritório tradicional. Nós temos um braço que atende pessoa jurídica e nós temos um braço que atende as pessoas físicas voltado à Bolsa de Valores. Na pessoa jurídica eu tenho algumas empresas que são produtoras. Eu vou mandar um deles para você presentear, que é daqui da região. Nós estamos aqui em Londrina, daí também você acaba... É um mais artesanal, mais caseiro. Te presenteio também. Adoro, eu gosto muito de conhecer, adoro, inclusive vinho, né, feito no Brasil, acho que tem muitos produtores muito legais aqui, com safras muito interessantes, até vinhos biodinâmicos, orgânicos, super assim, de empresas pequenas, muito legal também, e eu fico muito feliz, mas graças a Deus eu tô recuperada, pelo menos aí esperando o final da minha quarentena, para não ter mais risco, e essa semana eu já vou poder sair, ainda bem. Ah, que bom. Nós aqui fizemos uma política muito severa com relação a essa pandemia e a quarentena. Passamos ileso por enquanto. Espero que a gente consiga. Na verdade, somente tivemos um caso mais sério, que foi o nosso desenvolvedor, a gente está desenvolvendo um sistema próprio e o cara que encabeça esse projeto, esse realmente teve uma dificuldade muito grande. Acontece, assim, por mais que a gente se cuide, eu como jornalista, vou falar, Luiz, eu passei toda a quarentena na rua, toda, porque eu trabalhava na TV, eu ia todo dia trabalhar. E eu eu peguei dentro de casa, porque eu fui fazer uma mudança e uma amiga, grande amiga, veio me ajudar a empacotar, porque eu moro só. E ela não sabia que estava contaminada e assim eu peguei na minha casa. Então eu passei a quarentena inteira na rua, super cuidadosa, descuidei, mas enfim, é um problema, a gente vai ter que enfrentar isso por muito tempo ainda, então a gente tem que ter cuidado assim, vigilante. Eu não recomendo pegar Covid, tá? Isso eu posso te garantir, não recomendo, porque a gente não sabe o que vai ser com a gente. Na minha amiga não deu nada, zero, e eu fiquei super derrubada, então a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Eu tenho aqui uma equipe muito grande, então diariamente temos conversado com eles, tem um pessoal específico. Criamos ali rotinas para poder controlar, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Bom, antes de você iniciar aqui com a gente, eu conversei um pouquinho com o nosso pessoal, falei sobre toda vez que a gente abre uma live, chove de perguntas sobre tributação. Então eu pedi para eles segurarem um pouquinho e eu pedi para você, eu não fiz questão de te apresentar porque eu gostaria que você se apresentasse, dissesse um pouquinho para o nosso público quem é você. Eu te acompanho já há muito tempo, de verdade. Te acompanho há muito tempo, então foi gratificante receber o seu aceite da gente conversar um pouquinho. Sim. Mas para o nosso público, o pessoal do Contador do Treino, diz um pouquinho da sua trajetória vitoriosa. Olha, eu sou muito grata pelo seu convite e pelo convite de muitas outras pessoas do mercado financeiro, de vários assuntos que me convidam para lives, porque isso prova que existe uma confiança no meu trabalho. Eu sou jornalista formada, sempre trabalhei na grande imprensa, como âncora de notícias, basicamente, repórter e âncora. Sempre trabalhei em televisão, recentemente estava no Grupo Bandeirantes, pedi as contas agora em junho, no meio da pandemia, para tocar um projeto ligado à comunicação de finanças no ambiente digital. Então, eu basicamente sou jornalista de notícias e a vida inteira eu trabalhei com notícias do dia a dia, todos os tipos de notícia. E de um tempo para cá, especificamente durante o último ano da Band, do Band News,
eu criei um programa chamado Dinheiro em Foco no Band News TV, que era o canal onde eu era âncora de noticiário. E era um programa que ia ao ar nos finais de semana para falar de finanças. Basicamente, traduzir o que o noticiário falava ao longo da semana de macroeconomia, de notícias de economia. O que isso significa na vida da pessoa física? Como isso afeta os investimentos da pessoa física? Eu queria poder levar esse tipo de informação, porque eu mesma, que amo o universo das finanças, tinha muitas dúvidas. Então eu imaginava que as pessoas também iam ter dúvidas parecidas ou diferentes, mas que vários especialistas do mercado poderiam responder. E eu tenho na manga o trunfo de ser uma entrevistadora. Eu desenvolvi essa habilidade, porque essa é a minha profissão. Então eu tinha acesso a grandes especialistas, podia convidá-los para o meu programa e durante um ano eu fiz o Dinheiro em Foco. Ele ficou tão grande no sentido de ele teve tanta visibilidade no mercado financeiro que eu comecei a receber muitos convites de empresas para me contratar, para fazer eventos freela, para ser fixa. Recebi vários convites para trabalhar nessas áreas de finanças de casas de análise, corretoras, até que chegou o convite do TD. Eu já era âncora da Money Week, que é um mega evento digital de finanças. Fiz 2 edições. Na segunda edição, que foi agora em junho, eu pedi as contas para assumir essa área do TD, da empresa que eu trabalho hoje, na área de finanças. Então, eu sigo o jornalista, saí do factual, porque realmente deu para mim, deu o meu tempo, eu já contribuí. E agora eu posso me especializar nessa área de finanças, continuar chamando grandes fontes para conversar. Então, ter vocês para falar um pouquinho de tributação, de coisas, né, desse universo do imposto de renda, muito legal. Então, você tem acesso a pessoas certas, porque o público precisa dessas informações. E eu consigo fazer essa extração. Então, é muito gratificante para mim. Basicamente, minha carreira foi pautada em notícia. E hoje é mais empreendedora. Eu estou mais empreendedora, mais empresária dentro dessa plataforma, que ainda está crescendo e se desenvolvendo. Você sabe que eu sou contador, tenho um escritório de contabilidade, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, mas eu também sou trader aqui, ó. E eu te acompanho diariamente, porque o trabalho que você faz é brilhante. Nós temos ali várias oportunidades de você pegar notícias. Notícias fazem diferença. Mas o que você faz, eu, Luiz Fernando, de verdade, não é demagogia, não é porque você está aqui. O Alexandre, meu sócio, está aqui, ele também está fazendo positivo, porque a gente acompanha efetivamente o seu trabalho. E olha, parabéns, que ajuda muito. Obviamente são expectativas. E eu faço isso todo dia de manhã nos stories, né? E a ideia é que isso se mantenha cada vez mais robusto em notícia no Instagram. E os eventos, esse conteúdo gratuito, talks, que eu possa participar, levando um pouco mais de profundidade na notícia. Porque às vezes a gente vê uma informação, a gente não sabe muito bem como pessoa física ou investidora, o que aquela notícia reflete na minha vida. E eu acho que isso que é o legal do nosso papel. Você é contador, você tem toda a informação na fonte, você é a fonte. Você é a fonte para responder perguntas como as que os seus seguidores te mandam aqui, né? Eu entro como uma interlocutora, fazendo a mediação, encontrando onde estão as lacunas, onde as pessoas têm dúvidas, para elas poderem ter as respostas que elas estão buscando, né? É muito interessante poder fazer lives com pessoas como você e outras pessoas desse mercado, porque eu aprendo muito, né? Eu tenho uma profissão gratificante, porque é como se eu fizesse vários cursos em cada entrevista que eu faço, porque eu aprendo demais. Então, quem está aproveitando a chance de ouvir uma live aqui com vocês, com outros especialistas, aproveitando essa quarentena tão enclausurado para aprender coisas, cara, é uma grande chance, entendeu? É um trabalho realmente diferenciado esse. E eu fico muito feliz que tenham pessoas como vocês fazendo isso também. Porque isso reforça o time, entendeu? Eu não preciso ser especialista em finanças, eu sou comunicadora de finanças. Eu tenho as fontes e vocês são essas fontes. É fantástico assim, ter esse grupo trabalhando. Nós
buscamos sempre acompanhar quem faz um trabalho sério. Então, assim, Fabiana, a gente vem trabalhando muito sério, graças a Deus, nós tivemos uma aceitação muito boa. O escritório nós temos há mais de 12 anos, mas na mídia social, efetivamente, eu era um pouco relutante. O meu Instagram pessoal eu montei esse ano, pra você ter uma ideia. Nossa! Meu sócio era um pouquinho mais ativo nas redes sociais e aí ele vinha conversando comigo, vamos entrar. E eu tinha medo de não ser bem aceito. Sabe como é que é? Mas a gente já tá aqui na minha área de conforto. Foi quando o Alexandre falou, não, vamos. E quando a gente chegou, foi uma aceitação muito boa. Hoje, várias pessoas que a gente admirava nos ligam, falam com a gente, conversamos assim, uma live como com você agora. Então, é muito bacana essa aceitação, porque a gente tem desenvolvido, eu penso em ter desenvolvido um bom trabalho, sabe? Com seriedade, com responsabilidade. E eu sou o chato da história. Quer dizer, história hoje, eu sou o chato. Eu sou aquele cara que vai cobrar documentação, eu sou aquele cara que vai te dar guia para pagar, eu sou aquele cara que se você não pagar eu vou brigar com você. Então, o contador tem essa persona um pouco mais chata, porque trabalhamos com a burocracia, é muito mais prazeroso falar de finanças e da maneira de buscar dinheiro no mercado do que pagar o governo. Porém, Sim. São responsabilidades que nós temos e não tem como nos fugir. Sim, e sabe o que eu acho? Eu tenho, obviamente, a minha empresa, né? Então, eu tenho um contador para me ajudar com a minha empresa. Mesmo quando eu era empregada de carteira assinada na época da Band, eu já tinha minha empresa em funcionamento, né? E é muito importante você ter um bom contador para te dar um amparo. Muito importante. Isso sim, eu posso falar de coração. Tenho um bom contador que se eu mandar mensagem agora no WhatsApp, ele me responde. Por quê? Porque não se brinca com essa coisa de imposto. A gente não pode menosprezar a importância de estar com as contas em dia, porque isso faz toda a diferença no seu nome, literalmente, né? E quando se trata de declaração de compra e venda, né, no caso de venda de ações, ainda mais, porque são muitas as notas de corretagem que podem ser geradas, e eu acho que muita gente fica com medo de fazer venda para não ter que fazer declaração depois do imposto, entendeu? Então, mas você sabe que eu vejo que a pessoa física, quando está na Bolsa de Valores, e eu vou te falar sem demagogia, a responsabilidade é maior do que quem tem empresa. E eu vou dizer o porquê. Porque quando você tem uma empresa, como você tem um contador, e é de caráter... Primeiro que é caráter obrigatório, toda essa empresa precisa ter um profissional da área, porque eles ficam as obrigações. Então essa é uma situação. Mas para a empresa, o contador, ele trabalha ali, alimentando, dando informações para que você possa tomar a decisão. Porém, você tem um CNPJ, que é a tua empresa, e que ela vai segurar todas as responsabilidades dela. Por exemplo, você é dono da empresa, seu CPF e CNPJ. Até chegar no seu CPF, o CNPJ já resolveu todos os seus problemas. Uhum. Agora, quando você está na Bolsa de Valores, você não tem o CNPJ, é o seu CPF que está direto relacionado. Então, eu penso que a responsabilidade é maior ainda, porque qualquer coisa que acontecer, qualquer informações distorcidas ou uma fiscalização que você eventualmente pode vir a sofrer, é o seu CPF que vai chegar primeiro. Então, não tem a empresa para te dar um respaldo. Vai direto no CPF. Então, eu penso que a responsabilidade é muito grande. E Sim. Quando fala de renda variável, e aí independe se você tem ganho, independe se você está vendendo, independe se está comprando. Você realizou operações na Bolsa de Valores, você já tem a responsabilidade de, primeiro, declarar os impostos de renda e toda a movimentação na renda variável no começo do ano. E se você tiver ganho, aí sim, o pagamento mensal. Olha, eu acho que isso fica ainda mais desafiador quando a gente se depara com uma situação como a que a gente vive hoje, em que existe um boom de pessoas entrando na Bolsa de Valores, né? Eu estava checando os números aqui antes da gente começar a nossa live, tá encostando em 3 milhões de pessoas na B3. Não chegou em 3 milhões, mas o número tá em 2.958.000 e tralalá de CPFs. Muito mais rápido do que estava se imaginando. Na verdade,
2.989.000, tá quase em 3 milhões. 3 anos atrás, embora houvesse um crescimento de pessoas entrando na bolsa, como, né, sempre aconteceu nos últimos anos, não era um crescimento tão exponencial, porque a nossa taxa básica de juros ela era mais alta. Então, o rentismo era algo comum no Brasil e rentável. Rentismo que rendia, você ficava rendendo ali naqueles 14% da Selic. Então, eu fico imaginando que deve ser muito desafiador, não só para a pessoa física, que tem que começar a entender o que você acabou de dizer, que é importante estar com tudo em dia na declaração do imposto, quanto para o profissional contador. Porque ele tem, primeiro, um volume muito grande de gente chegando. Né? Por mais que eu seja pessoa física, eu não seja obrigada a ter um contador para fazer minha declaração do imposto de renda, eu imagino que vocês aumentaram muito a demanda de pessoas procurando, buscando, fazendo uma consulta, ou então contratando para declarar o imposto especificamente no começo do ano agora, ou deve ter gente já desesperada para o ano que vem marcando horário na agenda de vocês. Porque é um volume gigante, né, Luiz? Olha, hoje eu tenho uma equipe muito grande, né? Mas eu já vinha com uma equipe grande, porque nós no escritório já vinha um tempo, então nós conseguimos absorver. A gente usa muito a tecnologia de informação. Então, a tecnologia de informação ela é presente e a gente utiliza dela. Então, toda a contabilidade hoje é informatizada, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Mas eu tenho uma equipe de no mínimo uns 4 pessoas que ficam só respondendo dúvidas. Porque a missão da nossa empresa, primeiramente, é ajudar. De verdade, sem demagogia. Então, quando a gente criou o Contador do Trader, assim, qual é a missão, qual é a visão que nós queremos ter da nossa empresa? Vamos ajudar primeiro as pessoas. Porque o Contador do Trader surgiu assim. Eu e o Alexandre, a gente somos sócios há muito tempo. Começamos a investir na bolsa para fins próprios, para aumento de capital, de patrimônio próprio. Uhum. E aí um amigo, eu tô com um problema aqui, você é contador, me ajuda. E a gente foi estudando para nós, até que nós fomos estudando, fomos se tornando especialista e nos últimos anos a gente foi ajudando. E assim surgiu. Então a gente tem muito. Fabiana, às vezes eu não consigo, eu particularmente já não consigo mais responder. Então, eu tenho uma equipe que faz esse tipo de trabalho. São situações muito específicas que chegam a mim. Mas, às vezes, não damos conta do WhatsApp, mensagem no e-mail, mensagem no site do Contador do Trader, nos canais das redes sociais, o WhatsApp. Às vezes, o pessoal fica, a gente não vai conseguir dar conta. Eles criam uma rotina para poder cumprir. Mas, realmente, muita gente está entrando. Primeiro agora, porque são fases, sabe, Fabiana? Então, nós estamos na fase de penalidades agora. Por que penalidade? Porque era para ter entregue a declaração até dia 30 de junho. O pessoal não entregou. Achou que não ia dar nada, que a Receita Federal não ia saber deles. Agora começa a bloquear a CPF. Então, a Receita Federal começou a bloquear a CPF de uma maneira muito mais rápida do que o ano passado, diga de passagem. Começou a bloquear a conta corrente, começou a bloquear a CPF, começou a chegar a cartinha da Receita Federal dizendo que você tem pendência. Então, agora estamos atendendo esse público que não fez o que queria ter feito, foi penalizado e agora precisa resolver. Quer dizer, a pessoa está correndo atrás do prejuízo, né? Nesse momento, e é prejuízo mesmo, Fabiana. Assim, a Uhum. Receita Federal, ela não vai chegar para você e falar assim, olha, Fabiana, você errou aqui, precisa corrigir. Ela até vai dizer para você, olha, você errou, você precisa corrigir, mas vai pagar pelo teu erro. Então aqui, ó, você vai tomar uma multa por não ter cumprido com a obrigação. Essa multa vai ser corrigida com multa e juros por atraso. E se você não resolver, nós vamos criar. Ela foi criando vários mecanismos para fazer com que o contribuinte possa cumprir com as suas obrigações. Então, bloqueia CPF, gera multa, aí bloqueia uma conta corrente, daqui a pouco coloca protesto em cartório e ele vai indo. Até chegar o momento que está em dívida ativa na União e pode ser que você tenha um bem penhorado para poder voltar lá e resolver uma pendência. Antes de eu te perguntar, eu tenho umas perguntas para te fazer. Eu vou responder uma pergunta do Rui, que é um seguidor meu. O Rui falou que eu tenho que lembrar que tem duplicidade de CPFs na custódia da B3 e que lá deve ter, então, 2 milhões de CPFs. Rui,
2 milhões tinha no começo do ano, tá? Tem duplicidade de CPF, sim, mas geralmente dá na faixa dos 500 mil de duplicidade. Então, deve estar em 2 milhões e meio de CPFs. Meu gato tá aqui estressado. Então, assim, quase 3 milhões, sendo que 500 mil é duplicado, porque as pessoas têm mais de uma conta em corretora. Vem cá, Jeff. Deixa eu pegar ele, porque ele tá causando já. Vem cá, você tá atrapalhando o meu trabalho, meu amor. Só que ele fica estressado, porque já é hora de eu estar descansando. E ele sabe, ele tem a hora de brincar. Mas enfim, então assim, Rui, tá respondido. Meio milhão aí é de duplicado. E eu queria perguntar pro Luiz, falando sobre essa questão do problema... Posso fazer uma Pode. Na verdade, em final agora de julho, nós batemos 3 milhões e 200. Considerando essa margem, porque as pessoas têm várias corretoras, a B3 soltou um relatório já filtrando esse CPF duplicado. Nós estávamos ali na casa de 2 milhões e 900 alguma coisa. Então, eu acho que o número que você colocou tá certo. Representa realmente o número de CPF escrito na Bolsa de Valores. E tinha uma expectativa da B3, porque eu conversei com o pessoal da B3 ainda esses últimos meses, eu falei com o Felipe Paiva da B3, tinha uma expectativa de chegar em 3 milhões antes do fim do ano. Então, deve estar por aí, porque tem uma expectativa de 10 milhões em no máximo 2 anos. Quero nem ver essa brincadeira aí. Tem muita informação pra gente passar, né? Para o povo não ficar doido. Quero. Eu também espero. É muito mais democrático, né? Muito mais responsável a gente ter essas informações na mão para poder se tornar de fato investidor. O brasileiro precisa assumir essa responsa se quiser fazer o dinheiro dele render. Não tem muito por onde, né? Na verdade, eu quero, mas não é porque eu tenho uma empresa que atende investidor. Mas vamos falar de Brasil. O Brasil precisa acordar. O Brasil precisa se aproximar aos países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, faz 15 anos, né? A criança faz 15 anos, o adolescente faz 15 anos, o seu filho faz 15 anos. Em vez de dar festa, como aqui no Brasil nós fazemos, gastamos um monte com festa de aniversário de 15 anos, lá ele inicia na Bolsa de Valores, o pai dá uma carteira de ações para ele. Então, culturalmente, a gente precisa... Porque, assim, quando a pessoa vai para a Bolsa de Valores, ele tem duas realidades. A primeira, achando que vai ficar rico muito rápido, e depois ele vê que as coisas não é tão simples e começa a estudar. E ele começa a entender da economia, começa a verificar a importância da economia, da política, de saber que não pode votar em branco, que o comércio precisa trabalhar, que o dinheiro precisa... E aí tudo começa a funcionar de uma maneira muito mais ampla. Então, como brasileiro, eu gostaria mesmo. Hoje nós temos 209 milhões de população brasileira. Considerando que 30% desse ainda não é alfabetizado, o restante, a gente tem uma boa proporção de gente que vai entrar, de pessoas, de brasileiros que vão entrar na Bolsa de Valores. E eu gostaria, porque vai abrir um monte de oportunidades, o Brasil vai começar a ter uma nova vertente, culturalmente falando. E é legal, porque assim, eu sou um pouquinho mais velho. Antigamente meu pai falava, você tem que poupar, você tem que poupar. E aí a gente não... A poupança era atrelado a guardar dinheiro. Então começou... E essa juventude de hoje é bem bacana, porque eles são muito rápido. Eles já não querem mais poupar. Então pulou a fase de poupar. Antigamente nós poupávamos para depois pensar em investir. Hoje eles já estão investindo na mentalidade de rentabilidade. Nem é mais para poupar, é para render. Então isso eu acho muito bacana. E eu acho que isso é legal. Isso é um caminho que como eu digo, de responsabilidade, né? Eu trabalho tanto, eu faço dinheiro, mas eu preciso que o dinheiro trabalhe para mim também, como um job. Eu sempre falo isso. Eu tenho vários jobs. O meu dinheiro investido é um job, porque ele rende sem eu precisar fazer nada, a não ser alocar esse dinheiro bem. E eu acho que esse é um pensamento interessante. A gente está num país em que a gente não tem condição de depender de uma previdência pública, né? Isso, infelizmente, a gente não tem. Então, a gente precisa bancar, saber por onde. Agora, eu acho muito interessante, eu queria te perguntar isso, né? Você falou que tá todo mundo aí arrancando os cabelos agora, porque tá numa fase de funil, né? De gente que ficou na peneira aí da declaração. Quando a gente pensa em renda variável, né? Você falou, muita gente não dá para atender a demanda, a gente tem muita gente atrás para saber coisas.
Quais são as principais dúvidas dessa turma que tem que declarar o imposto? O que é talvez o calcanhar de Aquiles? Onde está o real problema, né, dessa turma? Né? O que a gente pode trazer de informação aqui para quem está acompanhando? Acho que pode ser legal falar disso, né? Olha, não, claro, e eu vou te pedir uma gentileza, Fabiana. Eu falo demais, briga comigo. Pode falar, eu te interrompo se precisar. Olha, assim, a principal... Primeiro que não existe... Eu vou te falar sem demagogia, respeitando a minha classe contábil, tá? Não são todos os contadores que têm o conhecimento de renda variável. Assim como o brasileiro está entrando, os contadores também estão começando a se ligar. Então, assim, é o contador... Hoje, sem demagogia, é o contador do trader mais uma empresa que faz esse tipo de trabalho no Brasil todo. Então, penso eu que a mesma dúvida que vem para mim deve ir para outra empresa. Pagamento e declaração. Então, assim, fala-se muito da declaração do imposto de renda, declarar imposto de renda, e aí atrela que o período é no começo do ano. Então, o investidor fica, não, mas imposto de renda, só o ano que vem, só o ano que vem. E esse talvez seja a maior dúvida e o maior problema. Porque a declaração nada mais é do que você apresentar as informações que foram geridas durante o ano. Então, assim, quem investe na Bolsa de Valores, você tem que entender o seguinte. Você tem duas obrigações. A primeira obrigação é o pagamento do imposto de renda quando você tem ganho. Esse pagamento é mensal. Então, mensalmente, você tem que apurar os seus ganhos. E eu falo apurar mesmo, cálculo matemático. Pegar suas operações, eu comprei a tanto, vendi a tanto, meu lucro é tanto, mas eu tenho taxas, eu tenho despesas, eu tenho impostos. Líquido sobrou X valor. Desse X valor eu tenho que pagar imposto de renda mensalmente. Mas isso é só uma coisa, isso é para quando você vende e realiza lucro, certo? Não é para quando você recebe dividendos, ou é também? Não. Somente para quem faz operações de compra e venda, independentemente que seja day trade ou swing trade. São aquelas... Day trade é aquela operação que eu abro e fecho no mesmo dia. Swing trade eu abro e fico posicionado, mas ele comercializa, ele potencializa o seu capital em curto prazo. Então, abri posição, fechei posição. Ou seja, comprei e vendi. Deu resultado positivo no mês. Confrontando todas as minhas operações, eu tive ganhos, eu tenho que pagar imposto de renda mensal. Uma outra pergunta, mas e se eu perder no mês? Eu não preciso fazer nada. Esse talvez também seja um outro grande problema. A apuração mensal você tem que fazer independentemente se você vai pagar imposto de renda ou não. E eu vou explicar o porquê. Quando eu ganho, eu tenho que fazer minha apuração, encontrar o meu lucro líquido e gerar a guia para pagamento, porque eu ganhei. Quando eu perco, eu tenho que fazer o mesmo trabalho para identificar o real prejuízo. Por que isso? Porque na declaração, aí sim, lá na declaração do ano que vem, eu vou ter que levar as informações mensalmente, quando eu ganho, e mensalmente, quando eu perco. Essa é a primeira situação. A segunda situação para quem perde é porque eu tenho um benefício de compensação. Então, por exemplo, eu perdi esse mês. O mês que vem eu ganho, eu não vou pagar imposto de renda. Eu vou abater primeiro as minhas percas e somente vou pagar se tiver um saldo positivo. Então, isso é bacana. Porém, essas informações têm que estar na declaração do imposto de renda. Então, a declaração nada mais é do que eu apresentar todo o trabalho no decorrer do ano. O que acontece muito, Fabiana, é que chega lá, a pessoa me procura e fala assim, eu vou fazer a declaração, só que eu tenho que pegar de janeiro a dezembro em 2 meses, fazer todo o trabalho do ano. E aí, se deu ganho, vai pagar a guia que, por exemplo, vencia em janeiro ou em fevereiro, ele não pagou, vai pagar com multa e juros. Então, eu falo que, se eu pudesse dar a primeira dica pessoal, entrou na Bolsa de Valores, você tem 2 obrigações. Pagamento mensal, declaração anual. Isso já deixou muita gente aqui de orelha em pé, né? Em alerta, né? Porque dá essa sensação que se eu sou uma pessoa que faço buy and hold,
que eu não precisaria me preocupar com isso ao longo do ano. E não é verdade. Para quem está preocupado já com o ano que vem, dá para entrar na corretora e buscar as notas de corretagem. Isso também ajuda, né? Outra coisa que eu acho difícil, muita gente também tem dúvida, declaração do imposto de renda pessoa física normal já traz muitas dúvidas. Quando se trata de renda variável, muitas outras dúvidas ainda em cima. Na hora de fazer a declaração, existe um beabá para declarar, para preencher a declaração, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês que são especialistas também podem sempre trazer essas sugestões, né? O passo a passo da declaração, né? De uma forma bem didática, porque, olha, para dar ruim é rapidinho quando se trata disso, né? Não, assim, eu falei da tecnologia de informação que nós utilizamos. Sabe que no Brasil, quem mais, desde a década de 90, quando efetivamente a internet passa a ser uma ferramenta de trabalho, quem mais deslumbrou oportunidades na tecnologia de informação foi a Receita Federal. Ela criou vários mecanismos, mas vários mesmo. Ela controla cartão de crédito, ela controla sua mídia social, ela controla seu extrato bancário, ela controla tudo. Então ela sabe de todas as informações. Uma vez eu até conversei com o delegado da Receita Federal aqui de Londrina, eu falei assim, tá, se a Receita Federal, e eu fui bem taxativo, se a Receita Federal tem todas essas informações, por que ela não pega todo mundo? Por que tem casos que passam aí e a Receita não vai atrás? Assim, porque não é de nosso interesse pegar quem está movimentando aí 100 mil, 50 mil. Nós estamos cuidando das empresas que estão movimentando lá bilhões. Agora, quando a gente tem um volume maior de CPF da Bolsa de Valores, a própria Receita Federal fala assim, vamos começar a cuidar. E é isso que ela está fazendo esse ano, Fabiana. Ela está realmente voltando os olhos para o mercado financeiro. Ela já fez acordos com a CVM para criar plataformas de fiscalização. Então, não tem jeito. Para quem vai fazer a declaração de imposto de renda, é assim, ela é trabalhosa. Existem vários aspectos que você precisa informar. Cada aspecto daquele tem as suas particularidades. Então, se eu for falar de tudo, fica um pouco complicado porque demanda muito tempo. Sim. Então, o que eu posso dizer? Primeiro é o contribuinte entender aonde ele está. Então, como assim, Luiz Fernando? Eu sou funcionário de uma empresa. Então, se eu sou funcionário de uma empresa, eu tenho rendimentos mensal, eu tenho férias, 13º, eu tenho fundo de garantia, eu tenho imposto de renda que a empresa já desconta de mim e paga, eu tenho INSS que foi pago, então eu vou lá em rendimento tributável e vou apresentar essa informação. Para quem é funcionário é mais fácil, porque a empresa faz todo o trabalho. Chega no final do ano, vai dar um informe de rendimento, ali vai apresentar. Então, o próprio programa ele é muito didático. Assim, se você prestar um pouco de atenção, ele vai te informando todas as informações. O que você precisa é ter as informações. Então, dica do contador, de verdade. Nem o contador do trader. Vou falar como o Luiz Fernando, que entregou a declaração de imposto de renda em disquete na Receita Federal. A gente fez muito trabalho. A documentação tem que ser já organizada. Vai já guardando a documentação, vai cuidando, identifica onde você está, para quando você começar a preencher, não falte documento, não se perca em alguma situação. Então, dica que eu posso te dar: guarde toda a documentação, identifique onde você está. Então, o investidor vai renda variável, funcionário rendimentos tributáveis, ficha de bens e direito, dívidas, se você tem pagamentos que são dedutíveis, já vai controlando para que você possa começar efetivamente a fazer a declaração. Na verdade, você está falando de uma coisa que é organização. É a gente conseguir se organizar mês a mês, igual pagar conta de luz, de água. Você se organiza para não ter uma planilha de pagamento, que é para você não ter dificuldade para pagar, né, não ficar com nada faltando. Mas é a mesma coisa, é você se organizar, né, para poder acertar essas contas e não deixar, porque você tem razão. Eu acho que a fiscalização, embora seja ainda massiva para grandes empresas, né, uma fiscalização para empresas de milhões ou bilhões, eu não vou arriscar, né, cair na malha fina por pura desinformação ou por desorganização, né?
Tem gente que tem má fé, mas não é o caso, né? A maioria das pessoas não sabe mesmo como faz, né? Ou é tão novo, se empolga, entra na bolsa, quando vai ver, nossa, não pensou nisso o ano inteiro, né? E assim, Fabiana, eu vou até me permite usar a sua analogia. Então a gente faz um controle mensal. Eu, Luiz Fernando, faço isso. Eu tenho minha planilha, aí todo começo de mês eu imprimo todos os meus boletos, que não são poucos. E aí eu vou fazendo o pagamento. A organização para fins de imposto de renda começa ali. Então toda vez que eu faço um pagamento, esse documento, esse comprovante de pagamento, eu tenho que guardar. Porque para que eu possa entregar a declaração, e se eu cair na malha fina, a Receita Federal, cadê o documento e o comprovante de pagamento? Cadê as informações? Você tem que apresentar documentalmente para a Receita. Então, por isso que tem que ter esse controle. Então, não tem jeito. Tem que controlar, tem que guardar. Principalmente as despesas que são dedutíveis. E nós nem estamos falando de mercado financeiro. Estamos falando só de declaração de imposto de renda. Então, tem que fazer ali uma pastinha, vai guardando ali dentro, vai todas as informações, vai colocando ali, para que depois, quando você fazer a declaração de imposto de renda, você informe corretamente. E se a Receita Federal te questionar, você tem como documentalmente comprovar o porquê que você fez aquela transação, aquela informação. Sim, e é muito curioso, né? Teve uma vez que eu esqueci, eu saí de uma empresa, de uma rádio onde eu trabalhava, e essa rádio estava devendo um pagamento por 2 anos. Era um bônus. Pagou 2 anos depois, sei lá, em março de um ano. Quando chegou para declarar no ano seguinte, eu nem lembrei daquele bônus. Cara, por causa de um bônus, eu fiquei na malha fina, não recebi a restituição, demorou não sei quanto tempo. Não foi má fé, eu simplesmente não me atentei naquele bônus que entrou. Isso é uma coisa totalmente simples de uma fonte pagadora anterior, né, de um emprego anterior, onde está tudo documentado. É só copiar o documento da empresa para o sistema. E aconteceu comigo, como acontece com muitas outras pessoas, de terem muitos boletos ou, enfim, notas, né? Que não são colocadas ali. E isso é uma dor de cabeça, porque você está esperando uma restituição, atrasa, demora, não sai. Eu me lembro que depois disso eu passei a declarar na semana. Então, a primeira semana que abre, eu já estou declarando. De tão neurótica que eu sou com declaração de imposto de renda, porque eu quero receber a restituição quanto antes, para poder investir logo meu dinheiro. Então, assim, o meu pensamento é sempre assim. Mas você sabe que agora é bacana você fazer isso, porque a taxa Selic está baixinha. Mas eu tenho clientes que têm uma boa movimentação, uma boa restituição, e aí eu deixava mais por último, porque via para o último lote, e aí ela vinha corrigido. Juros, Selic 14% rendia mais do que qualquer investimento. Mas agora não existe mais essa estratégia. Pois é, e eu acho que vai demorar para os juros voltarem a subir. Talvez, né, tenha uma previsão de juros futuros aí para 1 ano, 2, de até 4%, mas assim, como a gente viu antes, eu acho muito difícil, né? Por isso que eu acho que quanto mais informação a gente tem e mais familiaridade com essas informações, essas notícias, né, para tomar essas decisões, declaro quando meu imposto, restituo em que momento, onde rende mais, né? Hoje tá valendo mais a pena deixar o dinheiro no FGTS. Tem gente que não quer sacar, porque tá rendendo mais lá do que na poupança hoje, nesse momento, né? E o FGTS sempre foi um dinheiro, teoricamente, perdido sem rendimento. Um dinheiro que não tem rendimento. A vida inteira a gente fica... Hoje não, hoje virou... Então é tão maluco imaginar isso, né? Que as coisas mudam e se a gente não tiver ligado, a gente perde esses bondes e pode muitas vezes ficar no prejuízo, literalmente, né? Então, eu acho que organizar as contas e organizar as declarações, as obrigações como contribuinte é uma base para ter uma vida financeira saudável também. Porque imagina, quanto custa uma multa de atraso de pagamento de ações? Para quem não declarou as ações, por exemplo, que está correndo atrás do prejuízo. Quanto custa essa multa? Essa multa é alta, ou se não é alta, é algum dinheiro, qualquer um dinheiro. Para mim é dinheiro que não está rendendo, que eu tenho que tirar do meu bolso para pagar. Né? Eu acho que isso é muito importante de frisar. Paga-se multa por atraso, né? Assim, ó, primeiro eu gostaria de deixar bem claro, assim, que a gente falou aqui de despesas dedutivas, falamos de restituição. E aí, o pessoal que é do mercado financeiro, pessoal,
Cada situação tem as suas particularidades. Então, por exemplo, quem vai restituir dinheiro é geralmente quem trabalha como funcionário de uma empresa e teve já os impostos. Não há restituição para renda variável. Sim. Despesas dedutíveis é bacana você ter para melhorar a sua restituição ou diminuir o saldo a pagar, porque você tem uma fonte tributável. Renda variável não entra. Então, eu queria deixar bem claro, Fabiano, que às vezes são muitos detalhes e a gente acaba adentrando em uma. Temos públicos que não é do mercado, temos público que é do mercado. Renda variável tem uma outra situação. Com relação à multa, a Receita vai criando vários mecanismos para que você possa cumprir com as suas responsabilidades. A primeira dela, não entregou a declaração no prazo, multa. Não tem jeito. A multa é de R$ 165,74 por ano de falta de entrega. Ou por entrega em atraso. E assim, era dia 30. No dia 1º eu entreguei, na hora que você imprimiu o recibo, já sai a multa junto para você pagar. Não tem jeito. É assim. Aí que começa os mecanismos. Então você não entregou, daí ela bloqueia seu CPF, aí você tem que declarar, declarar fora do prazo, paga a multa. Nossa. Aí não paguei a multa, gera dívida ativa da União, vai para cartório em protesto e aí começa toda aquela situação jurídica para que você possa regularizar. Então não tem jeito. Não cumpriu com a responsabilidade de entrega da declaração de imposto de renda, você vai ser autuado. A gente fala que você vai sofrer um auto de infração, que é entregar fora do prazo, multa de R$ 165,74. Pode ser poucos para um, muitos para outro. Eu prefiro comprar ações. Eu também prefiro. Prefiro usar esse dinheiro para comprar minhas ações. Aliás, assim, em dias de bolsa como hoje, oportunidades boas, pagadoras de dividendo não faltaram, né? É por isso que é importante você acompanhar, saber exatamente quando comprar e o que comprar. Luiz, eu acho que é legal responder essa pergunta do Jonathan. Ele já perguntou 2 vezes. Eu acho legal a gente falar disso. Aí você responde também, mas eu também queria responder. Ele pergunta qual a melhor opção para guardar reserva de emergência, já que a poupança está pagando muito pouco. Na verdade, a poupança, Jonathan, está dando negativo. Se você desconta a inflação, você está no negativo, literalmente, perdendo dinheiro, tá? O que eu acho que pode ser interessante, na verdade, o que eu faço na minha reserva de emergência, o que a Fabiana faz, eu divido a minha reserva de emergência em 2 lugares. Metade no Tesouro Direto Selic e metade num CDB com 100% do CDI de liquidez diária. Por que eu dividi? Antes eu tinha só no Tesouro Selic. Porque na época da pandemia, o Tesouro ficou fechado algumas horas. Por duas vezes. E eu quis pegar o dinheiro e não pude. Eu quis pegar para comprar mais, tá? Eu quis pegar para comprar ações. Foi o que eu fiz. Mas eu perdi um timing, porque eu tava com toda a reserva, que tinha também um pouco de reserva de oportunidade, que é outra coisa, mas estava no mesmo lugar, no Selic. Então, hoje eu divido em 2 lugares diferentes, porque no CDB de liquidez diária, 100% do CDI no meu banco, eu consigo ter o acesso rápido e eu só tiro do tesouro se for um pega para capar. Graças a Deus nunca aconteceu. Mas também queria ouvir do Luiz, o que ele acha, onde que ele guarda a reserva dele, porque isso também é muito de experiência para experiência, né, Luiz? Bom, as minhas reservas de emergência estão tudo também em CDI. Eu sou como você, eu olho muito a liquidez. Para mim, nem me importa muito a rentabilidade, porque eu parto do princípio de que eu já deixei um montante específico para cumprir um determinado período de despesas minhas. Então, eu não me importo muito com a rentabilidade, porque minha maior rentabilidade está na renda variável, mas eu me importo muito com a liquidez. Então, geralmente, D+1. Eu vejo D+1 é onde eu vou para ter oportunidade. Eu preciso ter recurso de oportunidade. Em março, agora mesmo, eu e o Alexandre, a gente chegou a sentar a chorar junto, porque queria ter mais dinheiro para comprar mais ações. E a gente, reserva de emergência, foi tudo, porque a gente viu uma boa oportunidade e foi muito bom para nós.
Enquanto algumas pessoas estavam sofrendo porque a bolsa estava caindo, a gente estava comprando mais. Minha carteira chegou a desvalorizar 75%. E mesmo assim eu fui comprando mais. Eu e o Alexandre, nós somos bem arrojados. Então, 75%? Primeiro quero deixar bem claro que isso aqui não é nenhuma indicação, nada disso, tá, gente? Não faz o que o Alexandre faz, não. A gente vinha posicionado já há muito tempo, e aí no Circuit Break elas foi caindo, e elas foram desvalorizando. Teve ações minhas que eu comprei a 30 e poucos reais, estava a 4. Então, infelizmente, não teve o que fazer, só que eu não me desesperei e mantive, você vê, já voltou praticamente tudo. Uma ou duas ações que ainda tô para trás, o resto não indo para frente novamente. Então, as minhas reservas eu sempre vou de liquidez. Liquidez D+1, para que eu possa ter ali acesso ao dinheiro o mais rápido possível. Assim, é muito interessante, né? Porque o meu perfil também é arrojado. Eu tenho 70% do meu patrimônio em ações. 70%. Todo o resto é renda fixa uma renda fixa e outra renda fixa de emergência. Então, tem algumas rendas fixas ali. Desses 70% do meu patrimônio em ações, na época da pandemia, caiu 25%. Eu tive uma diminuição de 25%. Não caiu como você caiu, não, 70%. Eu achei muito esse 70% aí. Eu estava posicionado muito forte nas empresas de varejo. Então. E aí, quando fechou tudo, na verdade, estava na Via Varejo. A gente estava no ramo de varejo, no ramo aéreo e no ramo... No ramo aéreo. E o elétrico. Então, assim, mas estava posicionado muito forte. A gente tinha mudado a nossa estratégia no final do ano de 2019. E aí posicionamos muita coisa ali que a gente imaginou uma coisa, mas aí a pandemia veio. Não, mas bom, depois o varejo subiu rapidinho, né? A gente viu que o varejo retomou, provavelmente, muito rapidamente. Eu tinha comprado a 30 e poucos reais e comprei mais a 4 reais depois. Então, eu não tenho essas companhias. Então, para mim, a queda foi muito menor. Mas ainda assim, encontrei boas oportunidades dentro das empresas que eu já estava posicionada para comprar mais barato. E agora eu estou vendo a resposta, está sendo bem bom. Então, é um pouco sobre estratégia, né? E sobre estômago também. Quando você fala da reserva de oportunidade, eu particularmente não fico sem reserva de emergência. Eu mexo muito pouco na reserva de emergência, porque embora eu tenha um salário fixo, né, e essa reserva, eu não gosto de deixar desamparado. E aí eu faço essa reserva de oportunidade junto nesse mesmo bolo, mas eu sei a porcentagem que eu posso tirar dali. Eu faço assim, porque eu me sinto mais segura, né? Mas entendo que tem grandes oportunidades como um circuit breaker que realmente dá para você dar um punch, principalmente se você sabe que você vai receber algum dinheiro robusto. Eu trabalho muito com jobs e eu recebo valores grandes por trabalho, quando aparecem os trabalhos. Eu tinha na minha mente 3 trabalhos projetados que não caíram com a pandemia, poderia ter caído. Então eu recebi. Então por isso eu saquei. Então eu acho que o cara tem que pensar muito com essa cabeça de quanto ele aguenta ficar descoberto, porque na verdade não é o indicado, né? Descobrir tudo. Ainda mais se você for um especialista, tudo bem, mas se você não é, eu não arriscaria, né? Mas eu sou muito prudente, eu sou arrojada, mas eu sou prudente, entende? É muito louco. Eu e o Alexandre, a gente trabalha muito com day trade também, então o nosso recurso fica muito ali pra gente capitalizar. Eu não faço isso. É interessante falar que quando você fala que você comprou mais para fins de apuração, se chama você está fazendo médio. Então, até para apuração, você precisa ter um pouco de cuidado ali de dar sua nota de corretagem, porque você compra no valor, ela cai, você compra de novo, você realizou um custo médio ali. Então, seu preço não é nem a primeira entrada e nem a segunda. Então, até para fins de imposto de renda, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Ô Luiz, eu vou ter que fazer contabilidade, vou ter que estudar contabilidade para poder fazer isso direito, hein? Porque eu tô achando que isso é difícil, não. Faz isso não, estuda para capitalizar mais recursos, daí você chama o contador do trader que te ajuda. Eu não podia perder esse merchan. Mas posso falar? Você tem razão. Eu faço muito isso na minha vida. Eu falo, para que eu vou perder 2 horas do meu dia
fazendo jardinagem aqui, cortando a minha grama do quintal. Eu vou demorar, eu vou me machucar, eu vou me atrapalhar. Eu prefiro usar 2 horas do meu dia para fazer dinheiro na minha área e pagar um ótimo jardineiro para cuidar do meu jardim. Porque eu acho que no fim das contas a gente tem que delegar para quem entende. Você está coberto de razão. Quando vem cliente para mim querendo fazer evento, fazer entrevista, falo, gente, deixa comigo que vocês estão pagando para isso. Estão pagando caro para ter uma âncora. Assim, Então, deixa Fabiana, eu cuidar do teu evento. brincadeiras à parte, a contabilidade não é só para fins de imposto de renda. Então, assim, eu utilizo muito a contabilidade para analisar as empresas que eu vou comprar, faço uma análise fundamentalista, vejo as demonstrações contábeis. Então, assim, quem tiver... Eu penso que todo investidor tinha que ter uma noção básica de contabilidade. Até para poder entender os jargão, para poder entender as demonstrações, as nomenclaturas que são utilizadas. Então, brincadeiras à parte, eu acho bacana. Me avisaram aqui que nós temos 3 minutos. Acho que a gente tem que ir encerrando, porque se cair, a gente perde a live toda. Você vai deixar salva essa live? Vou deixar salvo. Pode ser, chefe? Vamos deixar salvo. Foi legal. Foi muito legal. E sabe o que eu acho? Vamos fazer um print dessa tela, vamos dar uma congelada no sorriso para o pessoal que está acompanhando fazer um print, postar nos stories, marcar a gente. Que tal? Claro, ajuda a gente, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer aqui um sorrisinho. Vamos congelar. A Fabiana congelou mesmo. Pra mim. De ver se não vai acabar. 2 minutos. Pessoal, acho que a Fabiana... Ela travou mesmo ali. Bom, eu vou encerrar a live agora, depois eu vou mandar mensagem para ela, para a gente poder deixar gravado, tá? Então, eu me comprometo, a Fabiana saiu, ó, eu me comprometo a falar com ela e a gente vai fazer uma próxima live junto, principalmente quando tiver lá a questão do imposto de renda. Fabiana, eu sei que você está me vendo, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, você foi muito gentil, conte sempre comigo, conte sempre com a minha empresa, conte sempre com a gente. E um grande abraço, Fabiana, um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Ó, sexta-feira tem o Fala Contador, hein? Valeu, galerinha. Um abraço.